December 1, the year 2015. 1º de dezembro de 2015. And it's amazing E é surpreendente that sometimes we get very busy, que algumas vezes nós ficamos tão ocupados, so busy with our daily lives, tão ocupados com a nossa vida diária, to the extent that the Lord cannot even reach us. até o ponto em que o Senhor não pode nem nos You alcançar. can see in that prophecy right now Você pode ver naquela profecia agora that the mesmo Lord is trying to reach out to que o His people. Senhor está tentando alcançar o seu povo. When you go back and listen to that prophecy right now, Quando você volta e ouve aquela profecia agora, you can see vocês podem ver that the Lord was really trying que to o reach out Senhor to this estava generation, realmente tentando alcançar esta geração to be able to caution para them, poder alertá-los, to be able to bless them, love para them. poder abençoá-los, amá-los. When one comes and tells you you are on the wrong course, please turn and Quando head this alguém way. vem e diz para você que você está seguindo o caminho errado, por favor, volte e siga este outro caminho. That is somebody that is loving you. Isto é alguém que está amando So that's vocês. why in that Então, level, in é that por isso breadth, que neste nível e neste fôlego, the Lord was speaking to the o Senhor generation. estava falando com uma geração. And so when you listen to the words I spoke December 1, E então, quando você 2015, ouve as palavras que eu falei em 1º de dezembro do ano de 2015, then you quickly understand então você rapidamente that entende in the entire, if you look at the global picture of that, the universal picture of that prophecy, you look at it panoramic view, que se você olhar o panorama geral daquela imagem universal daquela profecia, you realize você that, entende first of all, the Lord is introducing His servant to the que earth. primeiro de tudo o Senhor está introduzindo seus servos para a terra. He's trying to make the people of the earth understand that the two servants of the book of Revelation chapter 11 have arrived. Ele está tentando fazer com que as pessoas da terra entendam que os dois servos do livro do Apocalipse chegaram. And the Lord is not just about to start debating that. E o Senhor não quer começar a debater isto. You can see the way the Lord has been running this ministry ever since He brought me into the Bible landscape. Você pode ver como que o Senhor está dirigindo este ministério desde que Ele me trouxe à paisagem bíblica. You can see that He is pursuing a course. Você pode ver que Ele está seguindo um curso. And He's going on E Ele está indo and moving on. e avançando. And He's not discussing with anyone anything. Ele não está discutindo nada com And ninguém. pursuing the prophetic timeline of the Lord. Ele está seguindo a linha do tempo profético do Senhor. E ao fazer isto, You can see absolutely the sovereignty of você the Lord pode at ver display. absolutamente a soberania do Senhor sendo exposta. Em outras You can palavras, tell that there are calendar events that have been marked in the kingdom of God in heaven. você pode ver que há eventos no calendário que são marcados pelo reino de Deus no céu. And so the Lord has E to então fulfill o Senhor them tem when que the timeline cumpri-los. arrives, the Quando demarcation arrives, a he has to demarcação fulfill it, chega, and the next, and ele the tem next. que cumprir então, e então o próximo e depois o próximo. We saw yesterday. Nós vimos ontem We saw yesterday that the manner in which the Lord gave the prophecy of December 1, 2015. Nós vimos ontem que a forma como o Senhor deu a profecia de 1º de dezembro de 2015, That manner of giving the prophecy aquela forma como Ele deu a can profecia, tell you that time is over. pode dizer para vocês que o tempo acabou. Because you see that he was totally, essentially intent on making a fundamental change on the earth. Porque você vê que essencialmente a intenção dele é fazer uma mudança fundamental na Terra, That would awaken a generation. que iria despertar uma geração. So we saw Então nós vimos, that as we are getting the instruction, the messaging coming from that prophecy, quando nós recebemos a instrução, a mensagem que vem daquela profecia, as we pull the message, the instruction from that prophecy to the generation, enquanto nós puxamos a mensagem, a instrução daquela profecia para esta geração, what is coming out even more clearly now o que está vindo agora mais claramente
is the fact that the Lord is saying é o fato de que o Senhor está dizendo that the Messiah is coming. que o Messias está vindo. And he's saying E ele está dizendo that every person has the capacity to understand que todas as pessoas têm a capacidade that de the entender earth has never been to this place before. que a Terra nunca esteve neste lugar antes. Look at the conversation he had with me today, Vejam a conversa que ele teve comigo hoje, whereby by voice he said onde por voz ele disse that if they don't repent, que se eles não se arrependerem, this disease esta enfermidade might infect the entire earth. pode infeccionar a Terra inteira, So when I infectar. woke up from that conversation by voice this day today, Então, quando eu acordei desta conversa por voz hoje, then I realized então eu entendi that the Lord is absolutely very serious on this cause. que o Senhor está absolutamente muito sério nesta questão. E número 2, I worried eu fiquei preocupado because I realized porque eu entendi that the Lord is God que o Senhor é and Deus He consulteth none. e Ele não consulta ninguém. He does not seek for counsel from anybody Ele else. não busca conselho de ninguém And mais. that it is we that have to worship the Lord. E que somos nós que temos que adorar o And Senhor. then you see that He shows me Então a lot of vocês people veem who have lost que their Ele sense me of smell mostra and taste today. muitas pessoas que Rather, today He perderam shows me that. muitas pessoas que perderam o senso de olfato e paladar hoje, Within that dream. dentro daquele sonho, Meaning, if we don't repent, it's significando going to happen. que se vocês não se arrependerem, vai If this acontecer. generation does not repent, it will happen. Se esta geração não se arrepender, isto vai And I acontecer. want to say this from the onset, E eu quero dizer isto já desde o início, that we can see que nós podemos ver absolutely very clearly absolutamente muito that claro ever since the Lord afflicted me unto the Bible landscape, que desde que o Senhor me introduziu no cenário da He has been Bíblia, doing a ministry, Ele tem feito um ministério pursuing a course. buscando e seguindo um curso. Somente agora, Due to the coronavirus, devido ao coronavírus, when I'm compelled to come to you and divulge certain secrets that are beheld quando for the eu Lord tenho que about vir the throne of diante God. de vocês e então entregar, mostrar, revelar alguns segredos para vocês a respeito do trono de Deus, Only now, somente agora, in this conversation, nesta conversa, am I able to come out, eu agora posso vir, but you can see in mas coming vocês out, podem for ver example, to define the que time quando we eu are in, venho para definir para vocês o tempo no qual nós estamos and to talk about the tribulation, e para and the falar great a tribulation respeito that's da about to come, tribulação e da grande tribulação que está prestes a vir, and to talk about the role of the messengers, e para falar a that you see in respeito do Revelation chapter papel 11. dos mensageiros que vocês veem no livro do Apocalipse, capítulo 11, In that dispensation, naquela dispensação. then only now Então, somente agora, that you understand vocês entenderam that the Lord, since He brought His servants into the que o land, Senhor, desde que Ele trouxe os seus servos à paisagem, every aspect of their ministry was by design. cada aspecto do ministério deles foi por And the desígnio. purpose was one, E o propósito foi to um: reveal them to the earth. revelá-los para a terra. Look at Buhungu Stadium, Kakamega, June 5th. Vejam Burrungo Estádio, em Kakamega, em 5 de junho The year 2005. do ano de You 2005. could say that's probably the first major meeting. Você pode dizer que aquela foi a primeira grande reunião. And He makes me stand at the altar. E Ele me faz ficar de pé no altar, First of all, from the hotel, one of the hotels in town where I had stayed. primeiro de tudo, em um dos hotéis da cidade onde eu estava. And I am meeting the pastors that are E eu hosting estou me, the bishops, encontrando os pastores e os bispos que estavam me hospedando
The stadium is ready. People have been told to go to stadium. Publicity was done. O estádio People are está already in the pronto stadium. e as pessoas foram avisadas para ir ao estádio e as pessoas já estão lá no estádio. Buhungu Stadium, Kakamega. O estádio Buhungu, em And Kakamega. as I'm meeting those bishops, Então, enquanto eu estou em reunião com aqueles when they came bispos, now to take me to the meeting, quando eles vieram agora para me levar para a reunião, this is an absolute stranger who has walked into the land. este era absolutamente um estranho que tinha entrado na nação. Você não And so conhece they are ele. hosting him. Então, eles o estão hospedando. We are talking with them. I'm asking them how is the Então, field. nós estamos conversando e eu estou perguntando para eles como que é o estádio, se as pessoas já tinham vindo, para que vocês vejam que tudo foi por um desígnio pelo Senhor, já desde o início. E então, enquanto eu estou lá, eu pergunto para o meu assistente, eu pergunto para ele, diga-me, vai chover hoje? E ele diz, não. E os bispos responderam. Os pastores sêniores e os bispos que estavam me hospedando responderam. Eles disseram, não, homem de Deus, não vai chover hoje. Mesmo a meteorologia disse que não vai chover, que vai ser um tempo muito lindo aqui hoje. Então nós vamos ter uma reunião muito bem sucedida, porque não vai chover. E então, enquanto eu estou falando com eles, o Senhor está falando comigo em tempo real. Então eu pergunto para ele novamente, diga-me, vai chover aqui hoje? E eu envio o meu servo novamente. E eu disse, você poderia ir novamente checar para mim se há uma nuvem? E eles disseram, não, não há nada. E novamente eles disseram, você pode checar se há uma nuvem? E então, depois disso, nós vamos para o estádio. Estádio Buhungu, em Kakamega. E naquele estádio, quando eu chego no altar, você ouve o tipo de mensagem que eu estou dando lá. E eu estava dizendo que todas as nações da terra, elas vão saber que está acontecendo esta reunião aqui. Em plena luz do dia, em pleno sol de verão, um dia muito lindo. E eu disse, santidade. Lembrem-se, santidade. Voltem à santidade. Nós precisamos nos arrepender. E então, naquele tipo de ambiente, eu digo para eles do nada, vocês agora vão saber como que o Senhor fala ao vivo. E ele diz, eu vi chuva vindo aqui. Significando é que se a meteorologia disse que não há chuva, mas chuva vai vir aqui. E ele diz, eu vi chuva vindo. Então ele disse, é chuva espiritual. Eu vi enchendo aqui. Então no próximo momento, alguém fica de pé no estádio. Em um dia moderno, ele dá um passo à frente e ele fica no estádio e ele olha para cima. As pessoas estão lotando o estádio, então ele olha para cima. E ele levanta sua mão esquerda profética para cima, assim. Ele está olhando para cima. Ele está levantando a sua mão para cima. E ele diz, ouça-me, céu. E ele diz, ouça-me, a terra.
everybody is seeing him talk to heaven audibly loud. E ele comanda o céu em pleno dia ensolarado. Todos veem ele falando com o céu audivelmente, em voz audível. In a stadium, Em um estádio, somebody steps forward alguém dá um passo à frente, in front of people na frente das pessoas, at the altar. no altar. He was preaching a Ele message. estava pregando uma mensagem, então He repentinamente, turns his face up like então this, ele levanta sua cabeça para cima assim. and he lifts his hand towards E us. ele levanta a sua mão em direção ao céu. E a próxima coisa que você vê He's speaking aloud to God é que live. ele está falando alto com Deus ao vivo. That is shocking. Isto é chocante. That is very Isto é stunning. muito espantoso. Because people are shocked. Porque as pessoas estão chocadas. What is he saying? O que é que ele está And dizendo? then they hear him talking to God the Father. When they Então listen carefully, eles he's o talking ouvem to the Lord. falando com Deus Pai. Quando você ouve cuidadosamente, ele está falando com o Senhor. E ele está falando com o And he's céu. using words. E ele está usando Listen palavras. to me, heaven. Ouça-me, céu. And then the next moment. E então, no próximo momento, In less than a minute. em menos de um At his minuto, command. diante do comando dele, o céu And ouve the a ele translator e o tradutor had not even finished ainda translating the nem command. tinha terminado de traduzir o comando. And then, rain. E então, boa, a chuva desce Only around the stadium. somente ao redor do And that's why I'm estádio. saying. E é por isso que eu estou When you look dizendo. at right from the beginning, when the Quando Lord você afflicted olha his já servant desde o into the início, church landscape, quando o Senhor trouxe o seu servo na paisagem daquela nação, it was by design. foi por The desígnio. Lord set up O Senhor estabeleceu deliberately to introduce them to the world. deliberadamente para introduzi-lo para o And he's not mundo. just about to discuss E that. não é apenas para discutir isso. He's not going to debate that, you can tell. Ele não vai debater, como vocês já podem And ver. after that, E depois disso, you see the cloud coming você from vê heaven, a pillar, a chuva again vendo pointing. do céu e então uma coluna novamente apontando. I mean, no. Eu no. disse, não, não. It has never happened. Nunca, isso nunca aconteceu. That heaven communicate with the earth alive like that, real time. Que o céu se comunica com a terra ao vivo, assim, em tempo real. The glory, white pillar of glory, come beyond Aquela the sun. glória, a nuvem branca da glória vindo e atravessando através do sol. And those of you who are running the broadcast system, E make sure you aqueles put de those clips vocês que estão transmitindo, coloquem estes clips. on. No, those who are running our broadcast, please, that's all I said. Aqueles que estão And so, fazendo a nossa transmissão. Então, eu estou dizendo the pillar comes from heaven. que a coluna vem do céu. In a broad sunny summer day, everybody can see in a Em meeting. pleno dia ensolarado. And comes and settles on my head. E ela vem e repousa sobre a minha But when cabeça. you look at that clip, it's astounding. It's astounding. Mas quando você olha aquele clipe, é espantoso, é You see espantoso. as if they're chasing one another with God. Você vê God is como just se eles in this way, they're going estivessem. this way. He's talking to a cripple that has just walked. He's Então, saying, Deus, é como se Deus estivesse seguindo ele. Eles estão today. falando com o aleijado e pegando o testemunho e perguntando: ah, então você andou hoje? E ele diz: sim, eu andei. E então a coluna está sobre a cabeça dele. E quando ele se move, a coluna se move. E quando ele vira para o outro lado, a coluna vira para o outro lado. É como se eles estivessem buscando uns aos outros. O profeta do Senhor e o Senhor estivessem seguindo um ao outro no altar. Por quê? Na verdade, você pensaria que se o Senhor vai deste lado, então eles vão deste lado. Se o Senhor os traz deste lado, então a coluna. Então você pensa que se o Senhor vai deste lado, então os profetas vão deste lado. Se o Senhor vir então para o outro lado, então os profetas viram para o outro lado.
Então você pensaria que o Senhor é quem está conduzindo aquele movimento. Mas quando você olha aqueles clipes muito bem, isso é o que você nota. Que quando os dois profetas vão deste lado, e eles falam com um aleijado que andou, ou com um cego que enxergou, na verdade, é a glória do Senhor que tenta alcançá-lo lá. E quando ele vira para este outro lado e fala com outra pessoa, então a glória vem. E então ele abaixa o ombro assim, a glória abaixa, e quando ele levanta, ela volta de novo para o topo da cabeça. Como se os profetas do Senhor estão conduzindo o Senhor nessa missão. Aonde eles vão, o Senhor vai. Aonde eles vão, o Senhor vai. É a mensagem que está lá. Vocês quase podem ver a autoridade que foi dada a eles. Porque você pensaria que a coluna deveria vir deste lado e então os profetas vir e falar com essa pessoa surda. Mas totalmente em sincronia com o céu, é claro. Mas são os profetas que vão e o Senhor os segue. Então, é surpreendente. Vocês veem a autoridade que o Senhor deu a este que fala com vocês. E todos sabiam, na igreja e em toda a terra, se você leu a Bíblia, que viria um tempo quando este tipo de mensageiros iriam aparecer. Antes de voltarmos aonde nós terminamos ontem, eu queria deixar isto muito claro. É surpreendente que agora, desde o céu, uma coluna alta e reta, você nunca viu nada tão reto, vem e passa através do sol e procura ele e então repousa na cabeça. E quando os dois estão lá, então você vê que esta coluna, os dois estão lá, a coluna se divide em duas colunas. Você quase pode dizer onde está o outro. E enquanto eles estão se movendo, e uma geração é capaz de registrar. Então, por que é que eu estou dizendo que desde o início, você pode dizer que foi por desígnio? O Senhor estabeleceu neste ministério esta missão de Deus, cada ministração, para revelá-los, inclusive o coronavírus, até mesmo o coronavírus. Até mesmo os gafanhotos que estão vindo. Você pode dizer. Ele simplesmente queria revelado a eles, de acordo com aquilo que nós discutimos ontem, que mesmo se a igreja não foi propósito para ela entrar na grande tribulação, entretanto, se estes mensageiros de Apocalipse 11 estão na terra agora, se você olhar ao redor da terra, os pregadores da terra, você poderia ser capaz de vê-los, principalmente tão tarde assim no dia. Eles deveriam ser capazes de apresentar algumas das marcas mais fortes que pode te dizer que eles vão fazer aquelas coisas na grande tribulação. Você pode ver Kakamega comandando o céu para abrir, e o Senhor replicou em Joro, Eldamaravim, em Kisii, Lagos, Nigéria, e também em Lima, Peru, onde os pastores, eles vêm para me encontrar no aeroporto. E a primeira coisa que você ouve do pastor líder na nação, Bispo Visconti,
Man of God, we welcome you to Lima, Peru. Ele diz: homem de Deus, nós te damos boas-vindas em Lima, This is a Peru. historic day here. Este é um dia histórico We aqui. welcome you to come and open heaven here over this Nós nation. te damos as boas-vindas para vir e abrir o céu aqui sobre esta nação. Que tipo de recepção é esta? Então vocês podem ver que o Senhor decidiu, Ele estabeleceu, deliberadamente introduzi-los, Because the dispensation of the tribulation porque is a near. dispensação da tribulação está próxima. How about if they welcome you E like se that? eles te derem as boas-vindas dessa forma? And the prophecy you gave already, so the web is global. E a profecia que você já deu já está na internet, é global. And then you don't open heaven. E então você não abre o céu. What a shame that will be. Que vergonha seria isto? What about E se, on the many occasions the Lord em lifted me muitas up into the throne room ocasiões, in quando o heaven, Senhor me leva e me levanta até a sala do trono no céu and gave me leaves, fresh leaves from the tree of life. e me deu folhas, folhas frescas da árvore da vida, And I came back and announced you live on a e eu global voltei e anunciei para vocês ao vivo na rádio global. Ai! and said E disse that the Lord God the Father has given me leaves, fresh leaves from the tree of life. I saw his hand pluck and give que to o me. Senhor Deus Pai me deu folhas, folhas frescas da árvore da vida, e eu o vi arrancando e dando-as para mim. And he said, E ele disse: these are for the healing of the nations. estas são para a cura das And he said, nações. go use this to prepare E the ele way for the disse: coming of the vá Messiah. e usa isto para se preparar para a vinda do Messias. And I've always faithfully come to you, whether it's morning or not, but I've come to you live on radio, globally. E eu Global. sempre, fielmente vim até vocês, não importa se é amanhã ou não, eu vim ao vivo na rádio, globalmente. And said, E disse: a few minutes ago, I've just come há back from poucos the throne of minutos God in atrás heaven. eu acabei de voltar da sala do trono de Deus no céu. And I've come with the fresh leaves of the tree of life. E eu vim com as folhas frescas da árvore da vida. And now your cripples will walk E today. agora os seus aleijados vão andar hoje. Just go ahead and have your regular service. At about 1 o'clock, I'll come to you. Vão então adiante, tenham seus cultos normais. Por volta de 1 hora eu voltarei a Even the vocês. level of confidence Até mesmo o nível de confiança can tell you that this guy has spoken with God the Father. pode te dizer que esta pessoa, este homem falou com Deus And then Pai. at 1 p.m., Então a 1 hora he comes live. ele vem ao vivo. And you are tuned in from E 87 vocês estão stadiums sintonizados em 87 estádios, with senior doctors. com seniors And the cripples médicos. lying there, hopelessly E os lying advogados e os aleijados estão lá, deitados lá, sem nenhuma esperança, na condição mais deplorável. Vocês estão lá, presos com os seus aleijados. there. And then, E então, as I promised in the morning when I said I'd just arrived from heaven, como eu havia prometido que eu havia acabado de chegar do céu, and then I come, e então eu venho. and I said, now I lift up my left E eu prophetic digo, agora eu levanto a minha mão esquerda profética towards heaven, em direção ao and I céu, decree e eu decreto in all the 87 stadiums, em todos os 87 and nations estádios, tuned in, e as nações estão let the cripples sintonizadas, now get up and walk in the mighty que os name of aleijados Jesus. agora se levantem no poderoso nome de And Jesus. it becomes chaos E se in every torna stadium. um Chaos. The same caos. instant, regardless of time Caos and em space. todos os estádios, independente do tempo e do espaço. The cripples walk, the cripples Um walk. aleijado The whole andou, stadium um is aleijado running this way. andou. Another cripple Todo this o way. estádio está All correndo, outro over the aleijado deste outro 87 lado. stadium. Em todos os 87 estádios, no mesmo instante, os aleijados começam a andar. Olha, um aleijado aqui, um How aleijado about if ali. I'd said so no cripple got up and walk? E o que aconteceria se eu falasse isso e nenhum aleijado levantasse e andasse? É por isso que eu quero que That vocês the saibam ministration of the Lord of these two prophets, que a ministração do Senhor, destes dois profetas, como eu disse, já desde o has princípio, been by design, tem sido por has desígnio. been about revealing them to the world. Tem sido a respeito de revelá-los para o mundo, dizendo para But the eles actors que os atores
that the Bible promised, que a Bíblia prometeu that will come with the power of God the Father que himself. viria com o poder do próprio Deus They Pai, have arrived. eles That chegaram. means the church is about to be raptured. E isso então significa que a igreja está prestes a ser arrebatada. Their main mission is Porque inside there. a missão principal deles é lá, na tribulação. And then to go E então ir all the way to the island of todo o Hispaniola caminho até a ilha de Espanhola and tell them e dizer para that I've eles spoken to the ocean que eu falei com o oceano to come out. para sair. And then you see, E então você he vê, says, repent. ele diz: arrependam-se, Otherwise there is a arrependam-se. storm coming in the Caso ocean. contrário, há uma tempestade vindo no Stop oceano. the sexual sin. Parem com o pecado sexual. A igreja, Go back to righteousness. volte à justiça. The Messiah is coming. O Messias está vindo. After that, Depois disso, come back here. volta aqui Within a short time, e em pouco that tempo, storm builds up in the ocean the size of France. The size of a big nation called France. aquela tempestade é construída no mar, do tamanho de uma grande nação, do tamanho da França. And lines up all those nations. E ela alinha todas aquelas And crush nações them all. e esmaga todas, By my word. mediante a minha palavra. Isso If the significa messengers of Revelation que se os 11 are already on mensageiros the de earth, Apocalipse 11 já estão na terra, by now, por agora, they must have demonstrated their authority over the ocean. eles já devem ter demonstrado a autoridade deles sobre o Because the oceano. ocean is involved. Porque o oceano está envolvido. Por They agora, must have demonstrated the authority eles já in devem shaking the ter entire demonstrado a universe. autoridade para sacudir todo o universo. Because they are given the mandate. Porque foi dado a eles o mandato, o comando para executar os juízos do Cordeiro. That's why they appear at the throne É por isso que eles aparecem no trono and witness the breaking of the seal. e testemunham a quebra dos selos. Those are the judgments of the Lamb of Estes God. são os juízos do Cordeiro de That is Deus. where we were yesterday. E é aí onde nós estávamos And ontem. the earthquakes. E os terremotos. To stand here and strike Para Mexico ficar with the aqui de earthquake. pé e golpear o México com um terremoto. Mount Everest, Golpear o Monte the Everest, biggest mountains o of the earth, maior monte na and reduce it Terra, by 1 meter. e reduzi-los em 1 metro. And you see in the book of Revelation, E during você the vê no tribulation, livro do Apocalipse, durante a tribulação, there is a mountain that is há uma commanded to drift montanha away at high que é speed and comandada go hit ela the ocean. para sair em alta velocidade e se atirar no oceano. Look at recently how I shook the Vejam Andes recentemente como que eu sacudi as montanhas dos mountain. When Andes. in Lima, Peru, I was invited to go into the Quando National em Assembly. Lima, Peru, eu fui convidado para falar na Assembleia Nacional. And I sat in the National Assembly. E eu fiquei lá na Assembleia Nacional. And I stood there E eu fiquei lá and I told them e eu disse para that eles repent. que This arrependam-se. nation needs to repent. Esta nação precisa se In the National arrepender. Assembly, in that place there is- Na for them, they Assembleia have a TV Nacional, coverage. The National naquele Assembly has- lugar, like everywhere in the world, they have a TV coverage that covers the eu proceedings. acho que em todo lugar do mundo é assim. Naquela Assembleia Nacional, eles têm uma estação de TV que faz a cobertura do que está acontecendo. E eu disse, I see a mountain, I caso see an contrário, earthquake strike se the vocês não Andes se mountains here. arrependerem, eu vou golpear as montanhas dos Andes And I aqui. gave the details. E eu dei os detalhes. I said the epicenter would be in a Eu place disse, like a mine. o Looks like a epicentro quarry, vai where there's ser digging, em um mining going on. lugar de mina, um lugar onde há escavações como mina. And then I came back to Kenya. Então eu voltei para o Quênia. Em pouco tempo depois, Lot of emails and phone calls from Peru from the pastors. Hey, watch CNN, watch CNN. Your words, you have struck this mountain. muitos e-mails e telefonemas do Peru, dos pastores. Ei, assiste a CNN. As suas palavras golpearam as montanhas. And you see the epicenter was actually a mine, a quarry, a mine. E vocês veem que o epicentro, de fato, foi uma mina, uma escavação. Não. All these Tudo are isto by design. são por The desígnio. Lord is simply saying O Senhor está simplesmente that He's dizendo introducing
us to the world. que Ele está nos introduzindo para o That when you mundo. see that we have arrived, Que quando você vê que nós then you chegamos, can know the Messiah is about to take the então church. você pode saber que o Messias está prestes a levar a igreja. Then you can prepare. Então você pode se That is preparar. what we're looking at yesterday. É isto que nós estávamos vendo About the ontem. collision of E neutron quanto à stars. colisão das estrelas de nêutrons, That is quite 520 million light years away. isto é mais de 520 milhões de anos-luz de distância. You have to multiply that by 8.3 trillion kilometers. Trillion kilometers. Você tem que multiplicar isso por 8,3 trilhões de quilômetros. And then E it's então, imperceptible. You cannot é understand that type of imperceptível. distance. In this life, it's imperceptible. Nesta vida é imperceptível. Você não pode perceber nem imaginar And I esse give the tipo de details distância. of the collision that will take place up E eu there. dou detalhes da colisão que vai acontecer lá em cima. Even the colors of the Até flame. mesmo as cores das chamas. For the recent one, I said No that mais one neutron star recente, will even be smaller than eu the disse other, almost three até quarters que of uma the estrela other. de And nêutrons when the seria scientists maior do que a outra calculated it was e que right uma on seria 3/4 do tamanho da outra. 0.75. Então, como que eu calcularia isso? E os cientistas disseram, sim, 1,7 de diferença uma da outra. No, Robotatu, okay, I don't know about that. But Robotatu, you're right. 3/4, you're right, Robotatu. Yeah, 3/4. Uma seria 3/4 do tamanho da outra. That is 0.75. Então, isso é When the 0,75. scientists, when it finally happens after, I think 2 years or a year, when it Então, finally quando happens, finalmente acontece, acho que um ano scientists say atrás, it's 0.7 of the other one. os cientistas dizem é 0,7 o tamanho da I said outra. 0.75, Eu tinha dito 0,75. but I said about. Eu disse por volta They de. calculated 0.7. E eles calcularam The Lord 0,7. is trying to introduce the O servant. Senhor está tentando introduzir os seus And servos. that is what we were looking at yesterday. E é isso que nós estávamos vendo ontem. Então hoje, I want to begin tonight's service eu quero começar o culto desta by noite talking about some very important aspect of this time of, falando a of the respeito Bible. de alguns aspectos muito importantes deste tempo da Bíblia, That the reason there is judgment que a razão pela qual há juízo na terra is because é porque there is rebellion on the earth. há rebelião na And I terra. want to share a little bit. E eu quero compartilhar um pouco, Because I know in the subsequent services I'm going to talk about the porque Antichrist. eu sei que nos próximos cultos eu vou falar a respeito do anticristo. And how he spurs up that E como rebellion que ele acende esta rebelião upon the face of the earth. sobre a face da terra. We are looking at now E nós estamos vendo the agora message from the prophecy of the coronavirus a mensagem da profecia do to a coronavírus generation. para uma geração. E então, We saw very clearly nós vimos muito that claramente now we are looking at the dispensation the que agora coronavirus nós is estamos warning you vendo a about. dispensação a respeito da qual o coronavírus está alertando vocês. The dispensation A dispensação of the tribulation da tribulação and the great e tribulation. da grande tribulação. E eu disse ontem, In a nutshell, em when you resumo, look at that dispensation, quando você olha aquela dispensação, número to be 1, characterized with a será mega caracterizado rebellion against por uma mega rebelião contra Deus. God. Number 2, Número because 2, of that, por causa the wrath disso, of God is poured a on the ira earth. de Deus é derramada sobre a terra. Number 3, Número I say 3, because of the happenings, eu disse que por causa destes it is acontecimentos, characterized ela é by caracterizada martyrdom, a lot of persecution of pelo Christians, martírio, muita perseguição contra os the slaughtering cristãos, of Christians. a matança dos cristãos, matando-os. Worships the Lord. Qualquer pessoa que adora o Worship Senhor, Jesus. que adora At Jesus, that time, naquele you must tempo, be killed. você tem que ser And I say morto. number 4,
E eu disse número It is 4. characterized É by caracterizado a serious height of demonic activity on the earth, por uma séria intensificação de atividade demoníaca na terra, which we are going to look at here in the trumpets and the bowls. que nós vamos olhar aqui as trombetas e as And taças. number 6, E número I said it's 6. characterized E eu disse que ela é by the caracterizada abomination of desolation. pela abominação da desolação. When all of a sudden, Quando repentinamente this character, the Antichrist, whom I'm not going to handle today, but another este time, personagem, o anticristo, nós não vamos lidar com ele hoje, mas em outro tempo. he sets up the abomination of desolation Ele in the house. estabelece a abominação da desolação na casa, And that's why, and many E é other por isso characteristics that you'll see about this time. que há muitas outras características que vocês veem a respeito deste tempo. E eu It's also a disse time of the greatest revival in the history of the que earth. também é um tempo do maior avivamento da história da Terra. And that's why in this introduction E é por today, isso que nesta introdução aqui hoje, I want to touch just a little bit on the eu quero Antichrist, tocar apenas um pouco do anticristo, that you may understand why the wrath is poured para out que so vocês much from possam heaven. entender por que a ira é derramada tão fortemente do céu. And so, blessed people, increase my volume Então, a notch. povo Blessed abençoado, people, povo abençoado, blessed people. povo abençoado, What I'm saying is this, o que eu estou dizendo é isso, that at this hour, que nesta hora, the prophecy of the coronavirus a profecia do coronavírus has been fulfilled. já se The cumpriu. prophecy of the coronavirus A profecia do coronavírus is now upon the face of the earth. agora está sobre a face da terra. Blessed people, Povo abençoado, at this hour, nesta hora, that prophecy esta profecia has devastated the earth. devastou a terra. The prophecy that I gave. A profecia que eu dei, And I said e eu disse that that message from that prophecy, que aquela mensagem daquela profecia it speaks a caution. fala um alerta, dá um alerta, It speaks a warning. dá uma advertência para uma geração. He's saying Ele está dizendo that be careful now, que cuidado agora, because he that prophesied our coming into being porque aquele que profetizou a nossa vinda nos trouxe aqui, has also prophesied também profetizou about serious boils coming, a respeito de sérios furúnculos vindo, other diseases outras coming enfermidades to the earth. vindo à terra. And those diseases, E aquelas enfermidades, they will come. elas virão. However, Entretanto, it will be in the dispensation of the tribulation and the great tribulation. vai ser durante a dispensação da tribulação e da grande tribulação. E eu disse And if that be the case, que se este for o caso, then the message is clear. então a mensagem é clara. That you that are watching today, Que vocês que estão assistindo hoje, that this is the hour que esta é a hora for you to believe the gospel para vocês crerem no Evangelho and receive Jesus e receberem as Jesus your Lord como seu Senhor and Savior. e Salvador. And that when you receive E it, que quando vocês o recebem, this is the hour esta é a hora to hold on to holiness, para agarrar a santidade, to embrace righteousness. para abraçar a justiça. Why? Por quê? Because Porque, by virtue of that prophecy of the coronavirus, por virtude daquela profecia do coronavírus, you can tell você pode dizer that the Messiah is coming for the church. que o Messias está vindo para a igreja. And the church the Messiah takes, E a igreja que o Messias leva, the one he will take when he comes, aquela que ele vai levar quando ele vier, is a holy church. é uma igreja santa. And so a generation has been Então, cautioned. uma geração foi advertida. And inside that caution E dentro desta advertência, is also the warning também está o alerta. that if the prophecy of the coronavirus now Que se a profecia do coronavírus agora
And the effect of fulfillment E o efeito do seu cumprimento is absolutely unbearable to the nation. é absolutamente insuportável para as nações. Then how much more Então, quanto mais the events of the Great os Tribulation, eventos da grande tribulação, which are much worse que são than this. muito piores do que isto. Tuned in from North America, Sintonizados da América do Norte, Montreal, Canada, I was there. Montreal, Canadá, eu estava And lá. I warned you. E eu alertei I said vocês. the Messiah is coming. Eu disse, o Messias está vindo. Prepare the way. Prepare o caminho. Toronto, Canada. Toronto, Canadá. I was there almost 3 or 4 Eu times. estava lá 3 ou 4 vezes. Europe, Europa, New Zealand, Nova Zelândia, South Korea, Coreia do Sul, South Africa, África do Sul, the nations. as nações. I have warned you. Eu alertei vocês. I have said Eu disse that this generation que esta geração is sitting on the verge of eternity. está sentada no limite, no limiar da eternidade. Agora olha, The coronavirus o coronavírus is now speaking my message so clearly está to a falando generation. a minha mensagem tão claramente para uma geração. Look at this now. Veja isto agora. Part of the reason Parte da razão why the wrath of God is poured out on the earth pela qual a ira de Deus está sendo derramada sobre a terra is because é porque, during that time, durante aquele tempo, the terrible time, the greatest distress o terrível tempo da maior angústia that is coming, que está vindo, the one that Christ Jesus, the Messiah himself, aquele que o próprio Cristo Jesus, ele mesmo, he said, ele disse, it will be a time of distress será um tempo de angústia as has never happened como nunca aconteceu, from the beginning of nations desde o princípio das nações until then. até aquele tempo. Daniel the prophet also in Daniel 12:1, Daniel, o profeta também em Daniel 12, capítulo 1, versículo 1, nós vimos ontem. Ele disse, time of distress um tempo de angústia as has never happened como nunca aconteceu, from the beginning of nations desde o princípio das nações until then. até aquele tempo. And we saw E nós vimos that if you as a Christian que se vocês como cristãos, at this hour, nesta hora, you're having challenges being faithful to Jesus, vocês estão sendo desafiados para then serem how fiéis much more a Jesus. challenging in the great tribulation. Então, quanto mais será desafiador na grande tribulação, Where the Antichrist, onde o anticristo, the counterfeit, o falso, counterfeiting Christ, aquele que falsifica, imita will be Cristo, persecuting the church. estará perseguindo a igreja. Ai, How much more? quanto mais. And that's why in this introduction E é today, por isso que nesta introdução hoje, I just want to say this. eu só quero dizer It is isto. going to be very wise Vai ser muito sábio for you to use the self-preservation instinct vocês usarem o seu instinto de autopreservação that the Lord put in you. que o Senhor colocou em vocês, That if you see a danger coming, para que se você vê um perigo vindo, you'll stop você para and change course e muda de rumo and receive Christ. e recebe Cristo. But the Antichrist, Mas o anticristo, he counterfeits the Lord ele imita o Senhor and he slaughters the Christian. e ele mata os cristãos. So at this hour Então, nesta hora you can worship. Nesta hora você pode adorar. At this hour there is grace. Nesta hora ainda há graça. At this hour there is mercy. Nesta hora ainda há misericórdia. Nesta hora, God the Holy Spirit Deus, o Espírito Santo, is holding him back está detendo-o that he may not unleash
his entire wickedness. para que ele não libere toda a sua iniquidade, porque a igreja ainda está aqui. But let me just mention this to you. Mas deixe-me mencionar isto para Just like vocês. the Messiah has a forerunner Assim como o Messias tem um precursor that come ahead, que vem na frente, and God keeps showing them the coming of the Messiah, e the coming of Deus the Messiah, to prepare the continua way for the mostrando Messiah. para eles a vinda do Messias, a vinda do Messias, para preparar o caminho do Messias. The Antichrist O anticristo also has forerunners. também tem os seus precursores. In this introduction, Nesta introdução, I want to highlight the following. eu quero enfatizar o seguinte, That don't fool around. que não brinque, Don't play around não brinque with the apostasy you see in the present church. com a apostasia que você vê na igreja deste tempo presente. Please don't. Por favor, não brinque. Because Porque in the tribulation, na tribulação, that apostasy naquela apostasia, will be magnified. será maior. I want to give the example here. Eu quero dar um exemplo aqui. In this vision, 3 times I've seen this. The Lord has shown me this. 3 Nesta times. visão, 3 vezes o Senhor já me mostrou isso. 3 vezes. A mais recente, A beast uma besta that has many heads. que tem muitas cabeças. Can you imagine? Vocês podem imaginar? Can you imagine when the beast comes? Você in the dream, pode the Lord imaginar brings that beast. He challenges me with Que that quando a besta vem naquele sonho, o Senhor me traz aquela besta e ele me desafia com aquela besta. Changamoto ya huyu mnyama. He challenges me with that beast. Então ele me desafia com aquela besta. Can you imagine seeing several heads moving differently from one? Você pode imaginar você vendo várias cabeças, Differently from one creature. muitas cabeças em uma única criatura e cada cabeça se movendo em uma direção diferente? Ah, isso é insuportável. And he's saying E ele está dizendo in Revelation 13, em Apocalipse 13, verse 1, versículo 1, he describes him. ele o descreve And he says, e ele diz: he's a leopard, ele é um leopardo, but he has a head of a lion. mas ele tem uma cabeça de leão And the paws, E and as the claws, patas. the feet of a bear. as garras, o pé é de urso. And so if the Lord intended Então, se a intenção do Senhor to paint a picture for you era pintar um quadro para vocês as to why you should not enter there, do porquê você não deve entrar lá as to how it will be unbearable, e de como vai ser insuportável, then you have it right there. então você já tem aqui That nobody will be able to bear him. de que ninguém será capaz de suportá-lo. You see a lot of dead bodies globally right now. Vocês estão vendo muitos corpos mortos globalmente agora. Mnaona maiti mengi kote kote ulimwenguni sasa. But at that time, Mas naquele tempo, in the great tribulation, na grande tribulação, there will be a lot of dead bodies. haverá muitos corpos mortos. This is nothing. Isto não é nada. I have lived it already. Eu já vivi lá. I have seen that day that is coming. Eu já vi aquele dia que está vindo. A lot of people will be slaughtered for simply worshiping Jesus. Muitas pessoas serão mortas por simplesmente adorar a So the Jesus. Antichrist, Porque o anticristo, he will overrule, he will abolish all the laws. ele vai abolir todas as leis. And he will establish his own laws. E ele vai estabelecer as suas próprias leis. That if you don't obey his Que laws, se você não obedecer às leis dele, you'll be killed. você será morto. But I want to give this example. Mas eu quero dar este exemplo. In the book of Daniel chapter 11, No livro de Daniel, capítulo 11, if you read verse 30, se você ler o versículo 30, then you see a forerunner, você vê um precursor, a character um caráter, um that is called personagem Antiochus chamado Antíoco, Epiphanes. Epífanes. Antiochi. Epiphanes. Epiphanes. Because Porque among the forerunners entre todos os precursores of the Antichrist, do anticristo,
You have the current preachers of lies. Você tem os pregadores da mentira agora. Eles também são precursores. Among the forerunners, Entre os precursores, the butchers, os assassinos. the murderers. Os assassinos. You have Adolf Hitler. Você tem Adolf Hitler. You have Bin Laden, the ISIS, the Al-Qaeda, all these people that are poured Você blood. tem Bin Laden, o ISIS, Al-Qaeda, todas estas pessoas que estão derramando sangue. But he says, Mas ele diz, even if you put them together, mesmo se você juntar todos eles, they cannot be as bloody as the ruler that is coming to rule the world. eles não podem ser mais sanguinários do que este governante que está vindo à terra. And so the best example there Então, o melhor exemplo lá is Antiochus, é Antíoco, the one that came aquele que veio and conquered Israel. e conquistou Israel. And when he entered there, E quando ele entrou lá, he went and took his God, an idol God, and created the abomination that causes desolation right ele in the temple então of God. pegou o seu Deus ídolo, e criou a abominação que causa desolação bem dentro do templo de Deus. The Lord is saying, O Senhor está dizendo, if you don't want to worship Satan, se você não quer adorar Satanás, believe the gospel now creia no Evangelho agora and prepare the way for the e coming of the prepare o Messiah. caminho Now. para a vinda do Messias agora. Before we get to where we ended yesterday, Antes de irmos aonde nós terminamos ontem, I thought I should warn you. eu achei que eu deveria alertar vocês. It's terrible É terrível during the tribulation. durante a tribulação. If you don't want to worship the serpent, Se você não quer adorar a serpente, the dragon, o dragão, please be born again today por favor, seja nascido de novo hoje. and be righteous E seja justo. and live a holy Christian E life. viva uma vida cristã santa. That the coming of the Messiah, Para que a vinda do Messias, that the coronavirus is blinking, is que o announcing to a generation. coronavírus está piscando, está anunciando para uma geração. That when it does happen, Que quando de fato acontecer, you'll be snatched up. você será roubado, levado embora para dentro do arrebatamento. Look at this now. Olha isto agora. Otherwise, Caso contrário, best example I can give you is o this melhor Antiochus. exemplo que eu posso dar para vocês é este Antíoco. How he took his God called Zeus and he put into the temple. Como Can que you ele imagine pegou where o the seu cloud of God Deus used to descend? chamado Zeus e colocou dentro do templo. Você pode imaginar o lugar onde a nuvem de Deus costumava repousar? And forced all the people E ele to forçou worship that idol todas God. as pessoas a adorar aquele Deus ídolo. And how he slaughtered the Israelites. E como que ele assassinou os israelitas? And how he slaughtered pig. He slaughtered E a como pig que at ele the altar of sacrificou Yahweh. um porco no altar de Yahweh? Blessed people. Povo abençoado, The Lord is calling on a generation o Senhor está chamando uma geração to enter into heaven. para entrar no céu. The Lord is saying, O Senhor está dizendo, apart from the physical torment, além do tormento físico, there are those há aqueles who, out of the overbearing of the distress, que, por causa do peso insuportável da angústia, they will surrender. eles vão se entregar, eles vão se render para adorar o diabo. Please Por favor, believe the gospel. creia no Evangelho. Amen. Amém. So yesterday we saw Então, ontem nós vimos God's design, o desígnio de Deus, because we are looking at this dispensation of the great tribulation, porque nós estávamos olhando esta dispensação da grande that tribulação, I may deter you para que eu possa impedir vocês for sliding in there. de mergulhar, de escorregar lá para dentro. We are looking at the message Nós estamos olhando a mensagem
that the prophecy of the coronavirus que a profecia do coronavírus is dispensing to the globe, to a está generation. dispensando para o globo, para uma geração. Now that the prophecy was given Agora que a profecia foi dada and fulfillment is ongoing. e o cumprimento está acontecendo, The prophecy of the biblical locusts a profecia dos gafanhotos bíblicos that I gave last year around April que eu dei no ano passado, por volta de abril 2019. 2019, And the fulfillment e o is currently cumprimento ongoing. que está acontecendo agora. And I'm saying E eu disse, e eu estou dizendo, that there is a message that if this generation will listen to, que há uma mensagem que se esta geração ouvir, you will see the kingdom of glory. vocês verão o reino da glória. Because yesterday we saw Porque ontem nós vimos that the most dreaded judgment of God que o mais terrível juízo de Deus that befalls the great tribulation que vai cair na grande tribulação, was actually designed by God na verdade foi designado por Deus during the plagues of Exodus. durante as pragas do Êxodo. That the Lord used the judgments in Egypt Que o Senhor usou os juízos no Egito to foretell, to give a prophecy para profetizar, para dar uma profecia on the terrible judgments that would come dos upon the earth terríveis in the juízos tribulation que and the virão great sobre tribulation. a terra na tribulação e na grande tribulação. And we saw yesterday E nós vimos ontem this amazing similarity esta semelhança between the surpreendente events in Egypt, entre os eventos no Egito, the events of Exodus, os eventos do Êxodo and the events of the great tribulation. e os eventos da grande tribulação. And I said, E eu disse when you look at that que similarity, quando você vê esta semelhança, then you can also see então juxtaposed. você também vê que sobrepõe-se. Ela se sobrepõe. The servants that the Lord is talking about in Revelation 11. Os servos dos quais o Senhor está falando em Apocalipse 11. Hallelujah. Aleluia! And he's saying E ele está dizendo that right from the lamb, Que the já- lamb that you see celebrated in Egypt, já desde o Egito, o cordeiro que vocês veem celebrado no Egito, o cordeiro. and yesterday we read from the book of Exodus 12 verse E 7. ontem nós lemos no livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 7. And he says this E ele diz isto about the lamb. a respeito do The cordeiro. lamb that is at the center of the mission of Exodus. O cordeiro que está no centro da missão do Êxodo. He says the following. Ele diz o seguinte, Exodus 12 verse 7. Êxodo 12, versículo 7. Then they are to take some of the blood Então, peguem um pouco do sangue and put it on the sides e passem nas laterais and the tops of the door frames e nas partes superiores of das the vigas houses das where they portas eat the lamb. das casas nas quais vocês comerão o And when we cordeiro. turn to the book of Revelation chapter 5, E quando nós vamos ao livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 6, isso é o que nós vimos. we saw the following. Nós vimos o seguinte, Revelation 5, 6. Apocalipse 5, 6, versículo 6. Então eu vi um cordeiro Looking as if it had been slaughtered, que parecia ter sido morto, standing at the center of the throne, de pé no centro do trono, encircled by the four living creatures cercado pelos 4 seres viventes and the elders. e os anciãos. And he said, the lamb had 7 horns E ele disse, o cordeiro tinha 7 chifres and 7 eyes, e 7 olhos, which are the 7 spirits of God. Let me just explain this. que
são os 7 Espíritos de Deus. Deixe-me explicar isto para vocês. The 7 horns talk about maximum power. Os the 7 perfection of God's chifres authority. falam do poder máximo, a perfeição da autoridade de Deus. The perfection of God's authority A perfeição da autoridade de that Deus Christ Jesus beholds. que Cristo Jesus possui. In other words, he's talking about the omnipotence of the Lamb of God. Em outras palavras, ele está falando da onipotência do Cordeiro de Deus. And the 7 eyes, E os 7 olhos, they talk about the highest wisdom of God. eles falam a respeito da maior sabedoria de Deus, a mais elevada sabedoria. Em outras palavras, que Deus pode ver todos os lugares ao mesmo tempo. That is omniscience and omnipresence of the Lord. Isto é onisciência e onipresença do Senhor. But he's saying Mas ele está dizendo that while the lamb que is slain enquanto o cordeiro, quando ele é morto no Egito, to initiate the process, to begin the process of Exodus, para iniciar o processo do Êxodo, the revelation of God, the tribulation of God, a revelação de Deus, a is also tribulação de centered around Deus, the Lamb of God that has been slaughtered. também está centralizada no Cordeiro de Deus que foi morto. And he says, E ele diz, about 6 of the plagues in Egypt, por volta de 6 das pragas do Egito, you find them on this side. vocês também a encontram deste lado. Vamos através delas novamente. Number 1, Número 1, hail. granizo. Book of Exodus chapter 9, O livro do Êxodo, capítulo 9, verses 22 to 26. versículos de 22 a 26. It says the following. Ele diz o seguinte: Then the Lord said to Moses, Então disse o Senhor a Moisés: stretch your hand towards the sky, Estenda sua mão em direção ao céu, so that hail will fall over Egypt, para que granizo caia sobre o Egito, on people, sobre as pessoas e os on animais everything that grows in the fields of Egypt. e toda a vegetação que cresce nos campos do Egito. When Moses stretched his staff towards the sky, Quando Moisés estendeu a sua vara em direção ao céu, the Lord sent thunder, o Senhor enviou trovões e granizo, lightning flashing down to the ground. raios que caíam sobre a terra. So the Lord rained hail on the land of Egypt. Então o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Hail Egito. fell, Granizo caiu and lightning flashed back and forth. e raios cortavam o céu em It was todas the as worst direções. storm in all the land of Egypt Foi a pior tempestade em toda a terra do Egito. since it became a nation. A pior tempestade de granizo desde que se tornou uma nação. And then Olha when you isso go to the book agora. of Revelation chapter 8, Então, quando você vai ao livro do Apocalipse, capítulo you see 8, that among the plagues of você judgment vê que entre as pragas do juízo is hail. há granizo. Revelation chapter 8, 6, 7 it says, Apocalipse 8, 6 e 7 ele diz: then the 7 angels Então os 7 anjos who had the 7 trumpets prepared to sound them. que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. First angel sounded his trumpet, O primeiro anjo tocou a sua trombeta and there came hail e então veio granizo and fire e fogo mixed with blood, misturado com sangue and it was hurled down on the earth, e foram lançados sobre a and a terra. third of the earth was burnt up. He said, and a third of the earth burnt up, E 1/3 da terra foi queimado. part of the trees burnt up, 1/3 das árvores foi all the queimada. green grass were burnt up. E toda a planta verde foi queimada. Next, Próximo, Exodus chapter 10. Êxodo capítulo 10. This is what he says. Isto é o que ele diz. Exodus 10. Êxodo 10, He says the plague of ele locusts. diz a praga dos gafanhotos. Then the Lord said to Moses, Então disse o Senhor a Moisés: go to the Pharaoh, Vá a Faraó, for I have hardened his heart porque eu endureci o seu coração and the hearts of his officials, e os corações dos so seus that I may oficiais, perform these great signs of mine among them.
para que eu possa fazer estes grandes sinais e maravilhas entre eles, that you may tell your children and grandchildren para que eles possam contar para os seus filhos e how I netos dealt harshly with the Egyptians. como que eu lidei duramente com os egípcios. I have performed mighty signs among them. E eu fiz grandes maravilhas entre And that you eles. may know E para que você possa that saber I am the Lord. que eu sou o Senhor. And he goes on there. Então ele continua So lá. Moses and Aaron went to Pharaoh. Então Moisés e Arão foram a Faraó e disseram a ele: This is what the Lord, the God of the Hebrews, says. isto é o que o Senhor, o Deus dos Hebreus, diz. How long will you refuse to humble? Até quando você se recusará a humilhar-se? How long will you refuse to humble yourself before me? Até quando você se recusará a se humilhar perante Let mim? my people go, Deixe o meu povo so ir, that they may worship me. para que eles possam me If you adorar. refuse to let them go, Se você se recusar a deixá-lo ir worship me, e me adorar, I'll bring locusts into your country. eu farei vir gafanhotos sobre o seu And in país. that tremendous encounter, E nesse tremendo encontro, the Lord struck the land of Egypt o Senhor feriu a terra do Egito with biblical locusts. com gafanhotos bíblicos. And yet, Entretanto, when you look at the judgments of the tribulation quando você vê os juízos da tribulação and the great tribulation, e da grande tribulação, Revelation chapter 9, 1 to 12, Apocalipse capítulo 9, de 1 a 12, it says the following. ele diz o Revelation seguinte, chapter 9, verses 1 to 12. Apocalipse 9, de 1 a 12, It says, ele diz: the fifth angel sounded his trumpet, o quinto anjo tocou a sua trombeta, and I saw a star that had fallen from the sky to the earth. e eu vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. The star was given a key to the shafts of abyss. A of the estrela abyss. foi dada a chave do poço do abismo, And that is hell. e isto é o When he inferno. opened the abyss, Quando ela abriu o abismo, smoke rose from it subiu fumaça de lá, like smoke from a gigantic furnace. como fumaça de uma gigantesca The fornalha. sun and the sky were darkened O sol e o céu by escureceram that smoke com aquela fumaça from the abyss. que saía do abismo. And out of the smoke, locusts came down on the earth. E da fumaça, gafanhotos vieram sobre a And terra. were given power like that of scorpions E on lhes the foi earth. dado poder como dos escorpiões da terra. Verse 4. Versículo 4. They were told not to harm the grass of the earth, Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, but only to go to those people who did not receive the seal of God mas ir somente àquelas pessoas que não tinham recebido o selo on de their Deus forehead. em sua testa. They were not allowed to kill them, Não lhes foi dado poder para matá-los, but only to torment them, to torture them. mas apenas para atormentá-los e torturá-los durante 5 And the meses. agony they suffered E a was like the agonia- sting of a scorpion. E a agonia que eles sofreram era como a picada do escorpião, When it strikes. quando ele pica. Verse 6. Versículo 6. During those days, Naqueles dias, those people who are stung, during those days, durante aqueles dias, people will seek death, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. they will long to die, Eles desejarão morrer, but death will reject them, mas a morte fugirá deles. death will elude them. A morte vai The rejeitá-los. locusts look like horses Os gafanhotos pareciam cavalos prepared for battle. preparados para a On batalha. their heads they wore what was like crown. E nas suas cabeças eles tinham algo como coroas, coroas de And their ouro. faces resembled human faces. E o rosto deles parecia rosto Their humano. hair was like that of women, women's hair. O cabelo deles era como o cabelo de mulheres. E ele diz And aqui, their teeth
were like lion's teeth. E os dentes deles como os dentes de leão. They had breastplates like breastplates of iron. Eles tinham couraças como couraças de And the ferro. sound of their wings E o som das suas asas was like thunder. era the thundering como of many horses. trovão, o barulho, o estrondo de muitos cavalos. And many chariots rushing into battle. E muitas carruagens correndo para a batalha. They had tails with stingers. Eles tinham caudas com ferrões, como dos escorpiões. And in their tails, E na cauda deles, mikia yao they had power to torment people for 5 months. eles tinham poder para causar tormento aos homens por They 5 had a meses. king with them. Eles tinham um rei sobre The eles, angel of hell. O The ab- angel of the abyss. o anjo do Malaika wa lile abismo, shimo lisilo na mwisho. Whose name is Hebrew is cujo called nome Abaddon. em hebraico é Abaddon. In the Greek is called Apollyon, E em grego é chamado Apolion, which stands for the destroyer. que representa, que significa o The first destruidor. war is past, O primeiro ai passou and the two wars are coming. e 2 outros ais ainda estão por vir. Look at the locusts. Vejam os gafanhotos. No Egito, When the plague of locusts was commanded by Yahweh, quando a praga dos gafanhotos foi comandada por Yahweh, o Senhor, meu amigo, when he commanded the plague of locusts to strike Egypt, quando ele comandou a praga dos gafanhotos para golpear o Egito, covered literally everywhere. os gafanhotos cobriram literalmente tudo, Including buildings. inclusive os prédios, os If I edifícios. describe to you, you would run away. Se eu descrever para vocês, vocês vão fugir. Porque o que eles fazem? They even cover the walls of the building and they form the shape of the house. It's unsightly. Eles And they're cobriram moving like this. It as has happened in paredes Kenya dos already. prédios e eles formavam o So they form formato. the shape of the house. The Eles locust. formavam exatamente o formato das casas, estes It is gafanhotos. unsightly when you look at it. É insuportável quando você olha Because you para have isso. billions of locusts Porque walking, você and tem they have formed the shape bilhões of de, that house. de gafanhotos, eles cobrem totalmente o formato, eles formam a forma da They casa. cover the entire land. Eles cobrem toda a terra. If you want to open your door, there's nowhere to open. Se você quer abrir a sua porta, você não consegue abrir. Eles estão em todo lugar, coberto, marrom, como um rio, assim. Unaweza kufungua, walikuwa wanatembea kama mto kila It can mahali. make it disturbing sight. It can make your body itch. É uma visão terrível, perturbadora, When faz they o seu cover a tree, corpo coçar. they form the shape of the tree and they're Quando eles moving the cobrem uma billions. árvore, It's unsightly. eles formam o formato da árvore aos bilhões. É impossível de se olhar. And he's saying E ele está dizendo that in the great tribulation too, que na grande tribulação também there is locusts. há gafanhotos. But what is the Lord speaking to you today? Mas o que é que o Senhor está dizendo para vocês hoje? He's saying Ele está dizendo that right now as we speak, que agora mesmo, enquanto nós estamos there is a falando, servant há um servo whom the cloud of God a quem a nuvem de Deus já visitou. December 22nd, 22 de dezembro, and the Lord came e o Senhor veio and he settled on top of the tent where e ele I was repousou no topo da tenda onde eu estava pregando. December 22nd, 22 de dezembro, 2019. 2019. The cloud has come. A nuvem veio. Even another meeting December 2012. E em outra reunião, em dezembro de 2012, Another one took place in Kericho. outra aconteceu em Another Quericho. on Kapkatet Stadium. Outra no estádio em Capcatet. So there is a servant of the Lord Então há um servo do Senhor on the earth now, na terra agora, whom the cloud has visited. a The cloud of quem Moses. a nuvem visitou, a nuvem de Moisés. Look at this now. Veja isso agora. And he has already called locusts. E ele já chamou os gafanhotos, Biblical locusts. gafanhotos Come to bíblicos,
generation. para vir para uma If you geração. listen to what the UN is saying Se você ouvisse o que a about the União, locusts that are coming, a the ONU Ethiopia está right now, dizendo a respeito dos gafanhotos que estão vindo agora, enquanto nós falamos, eles dizem mais ferozes, 200 times. 200 vezes The mais. swarms are bigger. E os enxames são maiores. E o Senhor está dizendo, arrependam-se. Repent and prepare the way. Arrependam-se, preparem o caminho. O Messias está vindo. But he's saying Mas ele está dizendo that if there are going to be locusts there que se vai haver gafanhotos lá, in the great tribulation, na grande tribulação, and if there is a servant e se há um servo that is going to be involved there, que vai estar envolvido lá, then by now então agora he must have already demonstrated ele já tem que ter demonstrado power o to poder call down locusts. para fazer descer aos gafanhotos. Que tempo! The message is clear. A mensagem é clara. The Messiah is coming. O Messias está vindo. Prepare the way. Prepare o caminho. Receive Christ. Receba Cristo. Be holy. Sejam santos. Don't abuse the grace. Não abuse da graça. Blessed people. Povo abençoado. The design of the judgments of the great tribulation O desígnio da grande were tribulação. designed from the plagues of Egypt. A tribulação foi designada segundo as pragas do Egito. That's why I say, E é por isso que eu disse, only now when you look back, somente agora quando você olha para trás, the ministry of these two prophets, ao ministério destes dois that you see profetas, was by design, então você vê que foi por desígnio, to actually reveal them to the world, para, na verdade, revelá-los para o mundo, calling down locusts. chamando os gafanhotos para Same descer. duty they will do there, O mesmo dever, a missão que eles fizeram lá, calling down hail, fazendo descer granizo, calling down plagues like the coronavirus. fazendo descer, chamando pragas como o coronavírus. We're going to take a quick short break, Nós vamos fazer um rápido intervalo, but in the next 10 minutes like yesterday, mas nos próximos 10 minutos, como ontem, we'll be right here. nós vamos estar bem aqui. The Messiah is coming. O Messias está vindo. Prepare the way. Prepare o caminho. Thank you. Obrigado.